Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia teológica que ajuda a responder uma pergunta bem fundamental. Sabe, se o mundo tem seus problemas, por que ainda vemos tanta coisa boa, tanta beleza e ordem por todo lado? A resposta para isso pode de verdade mudar o jeito como a gente enxerga tudo. Pensa bem, a questão central é essa. A teologia diz que a consequência do pecado é a separação de Deus, que é a fonte de tudo que é bom. Se isso é verdade, por que o mundo não entrou num colapso total e imediato? Pelo contrário, porque a gente ainda consegue apreciar um pôr do sol, sentir o amor da família ou ver a sociedade funcionando minimamente. Pois é, esse é um paradoxo e tanto. E a teologia sistemática, ela oferece uma resposta, um conceito que consegue amarrar essas duas realidades que parecem não conversar entre si. E a resposta tem um nome: graça comum. Então, o que é essa tal de graça comum? Bom, de forma bem simples, é o conjunto de bênçãos que Deus dá para todo mundo, para a humanidade inteira, sem fazer distinção. A palavra-chave aqui é comum, porque ela se aplica a todos, acreditem ou não. Mas olha, é muito importante entender. Não estamos falando da graça que salva uma pessoa, mas sim da graça que sustenta o mundo. E aqui é super importante não confundir as coisas. A graça salvadora é bem específica só para os que creem e, claro, o resultado dela é a salvação. Já a graça comum é universal, para todo mundo, e não tem esse poder de salvar. A fonte explica que essa graça flui de uma forma indireta da obra de Cristo, basicamente mantendo o mundo de pé para que o plano da redenção pudesse acontecer. Ok, com a definição na mesa, a pergunta que vem logo em seguida é: tá bom, mas onde a gente consegue ver essa graça em ação? E a resposta, segundo a fonte, é simplesmente em todo lugar. Vamos dar uma olhada em como isso acontece na prática. E olha, essa passagem de Mateus é talvez a imagem perfeita para explicar o conceito. O sol que nasce, a chuva que cai, são bênçãos universais. Elas não escolhem em quem tocar. Deus manda para todo mundo, não importa se a pessoa é justa ou injusta. Essa é a grande metáfora da graça comum. Vamos começar pelo mais básico, o que a gente pode sentir, a esfera física. Cada vez que a gente respira, a comida que vem da terra, um teto para morar, tudo isso é visto como uma manifestação dessa graça. Indo um pouco além para a esfera intelectual, a nossa capacidade de pensar, de ter lógica, de fazer descobertas científicas e criar tecnologias, também vem dessa mesma graça comum, que ilumina a mente de todas as pessoas. E a coisa fica ainda mais profunda. A gente entra na esfera moral. A fonte aponta para a nossa consciência. Sabe aquele senso interno do que é certo e errado que parece que todo mundo tem e que funciona como um freio para o mal? E claro, tem a esfera criativa, a beleza que a humanidade é capaz de criar na música, na arte, na literatura, até num esporte bem jogado. Tudo isso é visto como um reflexo dessa graça que se espalha por aí. E essa ideia de uma moralidade interna não é algo solto. Ela é reforçada por passagens como esta de Romanos. A ideia é que a lei de Deus está, de alguma forma, gravada no coração de cada um e a nossa própria consciência fica lá, testemunhando, às vezes nos acusando, às vezes nos defendendo. Por fim, a gente chega na esfera social. A própria existência de estruturas como a família, o governo, a polícia, que colocam o mínimo de ordem no caos, é considerada um presente da graça comum. E, o que é bem interessante, a fonte sugere que isso vai até a esfera religiosa. Por pura misericórdia, Deus poderia ouvir e até responder às orações de quem não crê. Agora atenção, porque este é o ponto crucial. Embora a graça comum permita que as pessoas façam coisas boas e segure um pouco o mal no mundo, ela não muda a natureza de ninguém, nem dá mérito para a salvação. Em outras palavras, ela mantém o mundo funcionando, mas não redime o mundo. Isso tudo nos leva a uma pergunta bem lógica, né? Se a graça comum não salva, então por que Deus a concede? Para que ela serve, afinal? Qual é o propósito de tudo isso? A fonte nos dá 4 grandes motivos. Primeiro, para redimir os que serão salvos, ou seja, criar o tempo e o espaço para que a salvação aconteça. Segundo, para mostrar a bondade e a misericórdia de Deus para absolutamente todos. Terceiro, para demonstrar a sua justiça, porque quando essas bênçãos todas são rejeitadas, a condenação fica mais justa. E quarto, para que a glória de Deus seja refletida, mesmo que de forma imperfeita, nas criações e nos feitos da humanidade.
Entender essa estrutura toda não é só um exercício intelectual, sabe? A ideia por trás é que isso muda de verdade a maneira como a gente olha para o mundo e para as pessoas à nossa volta. A grande virada de chave aqui, portanto, é a gratidão. Perceber que cada gesto de bondade, cada avanço da ciência, cada obra de arte, no fundo, são presentes que ninguém mereceu, deveria despertar um sentimento de gratidão imenso. É como começar a ver a mão de Deus sustentando o bem em todos os cantos, até nos lugares mais inesperados. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Quando a gente coloca essa lente da graça comum, como isso muda a nossa percepção sobre o bem que vemos no mundo? Como isso altera o jeito de olhar para as qualidades e as coisas boas que os outros fazem, mesmo aquelas pessoas de quem a gente discorda profundamente? Fica aí a reflexão. A gente se encontra na próxima semana com um novo tema. Que Deus abençoe a todos.